Você está assistindo Poltrona Pop, nós estamos aqui com um escritor de RPG, de livros baseados em RPG e também do dono da rede RPG, Marcelo Teles. Marcelo, tudo bem? Olá galera, tudo bem? Pois é, cara, como é que você começou no RPG? Como é que foi sua história, o início, né, cara, dessa jornada já longa aí, né? Algumas eras atrás, quando eu tinha só 16 anos, né, eu tinha um amigo, ele fazia lá um Tai Chi Chuan, aí ele falou, não, porque eu jogo um jogo chamado Dungeons and Dragons. O que é que você falou? Dungeons and Dragons. Eu não entendi. Aí eu falei assim, tem algo a ver com o Senhor dos Anéis? Ele falou, é isso, né? E aí ele me mostrou e tal, só que a gente acabou perdendo contato, né? E aí, 10 anos depois, eu tive contato novamente com RPG e comecei. Comecei com GURPS, não foi nem com o Dungeons and Dragons, né? Mas a partir disso eu fui aprendendo tudo. 10 anos depois, tudo é de 10 em 10 anos, 10 anos depois, em 2002, né? Não me pergunte a minha idade, né? Em 2002, a gente já vinha, alguns anos antes, trabalhando com o primeiro site de RPG no Brasil, que foi a Atreus RPG, e a Atreus acabou, cada um foi para um canto, foi fazer outra coisa, e eu queria continuar trabalhando com RPG, que eu era só um cara que ajudava, né? Falei, aí me passaram um acervo e eu criei a rede RPG, em 2002. Ela está esse ano completando 12 aninhos de existência, estamos aí e já passamos por muitos. Pois é, e você já chegou a editar revistas sobre o assunto, né? Nas bancas de jornal e tudo mais. Esse mercado hoje em dia mingou, porque parece que os títulos, eles parece que acabaram, né? Você tem uma mudança, né? Você tem um impacto da internet, então muita coisa que antes era em banca, era em livraria, está indo para a internet. Então, a gente tinha a Dragão Brasil, que na última fase dela, eu assumi alguns meses, lancei 9 edições dela, depois outra assumiu e depois ela acabou logo em seguida, infelizmente, né? E também lancei livros de RPG, livros de jogos, principalmente. E quais livros seriam esses, assim? Crônicas da Sétima Lua, Réia, Conspiração do Amanhecer, participei de outro como co-escritor, Equinox, Ação, organizei a coletânea, guia de classe de prestígio, classe de prestígio, né? Isso tudo um pouco, assim, várias coisas, assim. E sobre a questão dos livros que são baseados, né, em RPG, a gente já vem aí um tempo recebendo nas bancas e nas livrarias alguns livros, como por exemplo do R.A. Salvatore, né, cara, trilogia dos Ventos Gélidos, que eu gosto muito, curti pra caramba, apesar de ter achado que ele bebeu demais da fonte do Tolkien ali em alguns aspectos, mas eu curti muito o livro. Como é que você vê esse mercado hoje? Ele tá legal? Como é que isso está rolando hoje em dia? Todos no fundo bebem, nem que sejam para negar, né, do Tolkien, né? E o D&D, ele nasceu de todo aquele universo, né, do Tolkien, e foi expandido, cresceu, e do D&D cresceu um monte de coisa, né? Inclusive a literatura de fantasia, né? Alguns dos maiores escritores atuais de fantasia são jogadores de RPG, começando pelo nosso querido George Martin, do Game of Thrones, né? E contraditoriamente, a gente teve um grande crescimento da literatura de fantasia aqui no Brasil nos últimos anos, né? A partir do Harry Potter e do Senhor dos Anéis, e aí veio na esteira desse mercado que foi se abrindo, foi crescendo, né? O próprio Canção do Gelo e Fogo, Game of Thrones, e tem um monte de coisa lançando, do Bryan Sanderson, muito de livro bacana e legal. E também muitos livros escritos no Brasil, por escritores brazucas, né? Nós tivemos até a oportunidade de entrevistar 10 escritores de fantasia na última Bienal. Poxa, realmente é um mercado que tá crescendo no Brasil, o pessoal está tomando gosto por ler livros de fantasia medieval. Você acha que existe algum empecilho cultural, ou você acha que o pessoal entende bem o que é? Porque o Brasil não teve um período medieval, né, para se basear. Você acha que isso o pessoal já consegue entender direitinho? Ou, de repente, existe alguma rejeição do público? Não, eu acho que é o contrário. A fantasia medieval, ou simplesmente a cultura medieval, né, a Idade Média, ela mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Faltava trazer, né, o que falta é trazer mais para o jogo D&D, que é a representação de tudo isso, né? A representação básica inicial, que é o Dungeons and Dragons, né? E agora está saindo uma nova edição do D&D, que eu acho que vai justamente cumprir esse papel, né? Vai resgatar e trazer essa galera toda que veio com a literatura
que agora vai vir para o D&D, assim a gente espera, né? Pois é, Marcelo, e o RPG hoje não está só restrito às mesas, né? Ele já ganhou aí os videogames, já também alcançou aí os animes e tudo mais. Como é que você vê essa integração do RPG a outras mídias? É natural, é parte do processo desse grande universo geek, né? Em que tudo se interage, porque no fundo é o mesmo público, né? A questão é você saber trazer um pouquinho daquele público que foi lá para o romance, que foi lá para o game eletrônico, trazer ele um pouquinho para o RPG de mesa, no RPG de jogos dadinhos, né? Porque, na verdade, as pessoas têm que descobrir o seguinte: tudo que você vê no game que é programado, e às vezes você tem por melhor que seja o jogo, você sempre tem um limite da programação, né? No RPG você não tem limite, porque é imaginação. Então você pode, inclusive, enrolar o mestre do jogo, o cara que coordena o seu jogo, fazendo uma opção que ele não está esperando, né? E isso é que é o legal do RPG, essa liberdade, essa interatividade. E enquanto o game é uma coisa solitária, ou é uma coisa que você joga online e o cara está lá não sei aonde, né? O RPG é ali, é você com seus amigos em volta da mesa, se divertindo, né? Tendo essa vivência, esse compartilhamento ao vivo, né? Da aventura, do prazer, da alegria do jogo. E assim, para a gente conhecer um pouquinho mais do Marcelo agora, parte pessoal. Marcelo, jogo e sistema e cenário preferido? Vários, né? Vários. Isso aí é uma pergunta difícil, né? Olha, eu posso dizer o seguinte, que o Dungeons & Dragons, ele é a célula de tudo. Então, ele não posso negar o peso. Inclusive, foi através dele que eu pude lançar os meus livros, né? Então não posso de jeito nenhum cuspir no prato que eu comi e continuo comendo e continuarei comendo por muito tempo, né? Mas tem outros jogos que são menos conhecidos, né? O Seven City, Capa e Espada, e tem o Legends of the Five Rings, Lenda dos Cinco Anéis, que vai ser lançado em português, né? Que é um jogo de samurai muito maneiro pela New Order, que é uma editora nova que está trazendo muita coisa bacana aqui para o mercado. O Numenera, do Monte Cook, né? E o Yggdrasil, que é um RPG de temática Vikings. Quem curte a série Vikings, tudo a ver. E sobre a polêmica da Wizard of the Coast ter aí anunciado que nós não teremos Dungeons & Dragons aí no Brasil por pelo menos um ano em português, só a versão em inglês. Qual a sua posição sobre esse assunto? A Wizard, vamos tirar assim, tira a Wizard e põe Hasbro, porque quem está por trás da Wizard é a Hasbro. A Hasbro te dá o Transformers, ela te dá o G.I. Joe, mas a Hasbro não é boazinha, a Hasbro não é sua amiga, a Hasbro é uma empresa que quer lucro, e muito lucro. Então essa empresa, né, ela fez uma coisa muito legal, ela liberou o Basic D&D, que são as regras básicas, sem desenho, sem nada, de graça para download. E a gente na rede RPG, né, graças ao grupo do Facebook D&D Nest, vai fazer esse material em português, de graça para vocês, em breve. O material já está pronto, está sendo revisado pelo pessoal lá, o Jefferson Zanin, que está fazendo um trabalho fantástico, né? E vai ser liberado. Mas, por outro lado, a Hasbro continua sendo Hasbro, ela quer lucro. Então, como ela sabe que o mundo todo fala inglês, ou pelo menos uma boa parte dele, ela quer estimular que que comprem muito livro original em inglês. Daí que, há um ano, é que ela vai pensar nas traduções, né? E eu acho que vai ter muito dedo dela nos livros traduzidos também, né? Há boatos de que a própria Hasbro talvez traga o D&D em português, não a Devir. Vamos ver, ainda não tem nada oficial, não tem nada confirmado e tal. Então a gente vai ter que lidar com isso. A gente vai lidar da maneira que a gente pode, dentro da lei, dentro do que é possível, dentro do que é viável, para o melhor do jogador brasileiro, que é pegar todo o material que a Hasbro disponibilizar gratuitamente e traduzir e disponibilizar gratuitamente para o jogador brasileiro. E falando em polêmica, agora é uma questão tanto quanto delicada. O que você achou daqueles 2 filmes que fizeram do Dungeons & Dragons aí? Olha, o primeiro eu gostei porque eu não paguei nada. Eu fui de graça no cinema, entendeu? Eu não tive que pagar. Então foi uma pré-estreia, eu fui convidado e eu não paguei nada, né? Eu vou fazer uma analogia que você vai entender bem. Sabe Marvel e DC? Todo mundo quer que a DC faça com o universo dela a qualidade dos filmes que a Marvel faz com ela, certo? No Dungeons & Dragons a gente tem o mesmo problema, né? Não conseguiram ainda fazer um filme bom de Dungeons & Dragons, né? É uma franquia forte, é uma franquia histórica, é uma marca forte,
mas os filmes sempre ficam aquém. Outro dia eu tava até comentando isso, eu estava vendo O Anel dos Nibelungos, é uma produção alemã com a Christina Loken, né? E é ótimo, você vê a Christina lá bem ensaiada, na coreografia, lutando e tal, e eu pergunto por que o D&D não faz um filme assim? Por que não sai um filme bom de D&D? Você Game of Thrones, né, você vê lá, mas quem sabe se a HBO pegar o D&D, quem sabe sai um filme assim, ah, meu Deus, finalmente. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Já pensou? Drist, né? Sendo feito pela HBO? Um sonho, né? Sabe. E será que rola aí, já que tá o D&D indo pra Hasbro aí, será que rola um filme com Michael Bay? Pois é, né? Pelo menos a parte produção ia ficar show, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Com certeza. Que os roteiristas que ele contrata, pelo amor de Deus, né? Mas e aí, Marcelo, quem quiser aí conhecer um pouco mais do universo do RPG, quiser fazer amigos, quiser conhecer pessoas, para de repente até montar uma mesa e rolar uns dados aí, como é que faz para te encontrar, para que você apresente o mundo do RPG para a galera que curte Poltrona Pop? Os pontos de partida são simples. rederpg.com.br rederpgjunto.com.br é o nosso portal. E quem tem Facebook, mais fácil ainda. É só digitar Rede RPG ou digitar D&D Next, N-E-X-T. Né? São os dois grupos da Rede RPG, um só de D&D e o outro nosso falando de tudo sobre RPG. Né? Então, pelo Face ou pelo portal, você acha a gente e a partir daí você vai poder mergulhar no universo dos role-playing games. Falou, pessoal? Pô, muito obrigado, Marcelo, pela entrevista. Visite a Rede RPG, cara, você vai curtir, o pessoal é bacana, muito legal, e assim, o RPG... e falando assim, só para terminar, é que eu já estava esquecendo, hoje em dia existe aquele sistema de fisioterapia chamado RPG. E aí, como é que é esse lance aí, cara? Já teve algum tipo de história engraçada para contar sobre isso? Né? Eu tenho uma história triste para contar, posso contar uma história triste? A gente tinha um site de RPG que tinha o rpg.com.br. Aí uma editora comprou, né? Comprou, beleza, uma editora de RPG. Aí essa editora saiu do mercado. Aí eu cheguei assim, pô, olha só, quer me vender, me passar e tal, porque, né? Ou passa para alguém se não quiser, né? Aí eles venderam para os fisioterapeutas. Então hoje, infelizmente, se você digitar rpg.com.br, você vai procurar realinhamento postural global. RPG, o jogo de mesa, o jogo com os dadinhos, é só na rederpg.com.br. E com isso a gente fica por aqui. A gente se vê na semana que vem, galera.